Então, assim, o que é que aconteceu? A escuridão continuou existindo, a escuridão não foi eliminada, né? Ela foi separada da luz. Então, assim, mas tudo que veio à existência através da luz, que é Jesus Cristo. Tudo Deus chamou à existência através de Jesus Cristo. Então, o que que acontece? Eu vejo assim, né? Aí vamos para o pecado. Aí Deus cria todas as coisas, Deus cria a terra, Deus cria os astros, Deus cria o céu, Deus cria todas as coisas. E Deus, no sexto dia, Deus cria a humanidade, Deus cria o homem. Aí o primeiro homem que foi Adão, né? E a primeira mulher que foi Eva. Aí a Bíblia vai dizer que Deus, ele criou, criou todas as coisas, né? E Deus fez o jardim, muitas plantas, de tudo que é tipo de planta e tudo mais. Mas não tinha ninguém para cuidar do jardim, né? E Deus criou o homem e colocou no jardim para o homem cuidar do jardim, né? E deu trabalho ao homem. Deus deu trabalho ao homem, que é cuidar do jardim, né? Então, Deus criou o homem e Deus criou a mulher. E nesse jardim que Deus, e nesse local que chamam Jardim do Éden, Deus colocou, tinham várias árvores de várias diferentes tipos de frutas. Aí Deus pegou, disse a Adão, e Deus colocou no meio desse jardim duas árvores. Uma que é chamada a árvore da vida. E a outra era chamada a árvore que dá o conhecimento do bem e do mal, do que é bom e do que é ruim. Então Deus disse a Adão: não coma do fruto desta árvore. E você vai ver assim mais na frente no texto que não era nem para ele tocar no fruto dessa árvore. Então o que é que acontece? Deus cria a mulher, Eva, né? Porque ele viu Adão sozinho, aí criou os animais, criou tudo, mas não achou uma, uma companheira para Adão. Então Deus vai criar a mulher para dar uma companheira a Adão, uma ajudadora a Adão. E ele vai criar a mulher. Então, o que que acontece? Um certo dia, essa mulher está lá no jardim e a Bíblia vai dizer que o animal mais esperto que Deus havia criado foi a cobra. Então, quando é um dia, Eva está lá no jardim e essa cobra vem, né? A cobra vem e vai conversar com Eva. Vai conversar com Eva. Aí Deus diz assim: o que foi que Deus disse a Adão? Deus disse a Adão: você pode comer todas as frutas que estão aqui, de todas as frutas que estão aqui no jardim. Você só não pode comer a fruta dessa árvore, que é a árvore que estava no meio do jardim. Tinha duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento, do bem e do mal. Aí Jesus diz: você só não pode comer do fruto dessa árvore, do conhecimento do bem e do mal. Mas Adão, a Eva, a cobra vem e vai começar a conversar com Eva. Então a cobra vem, conversa com Eva e faz, é verdade que Deus disse que você não pode comer nenhuma fruta de nenhuma árvore. Aí vê, ela já chega com uma mentira, né? Ela já chega dizendo o contrário do que Deus disse. Porque Deus disse: você pode comer todas as frutas. Você só não pode comer da árvore, da fruta do conhecimento do bem e do mal. Então a cobra chega e diz a Eva, né? É verdade que você não pode comer nenhuma fruta dessas árvores aqui? Aí Eva diz assim: não, nós podemos comer de todas as frutas. A cobra disse o contrário.
Aí Eva corrige: não, nós podemos comer todas as frutas, nós só não podemos comer da fruta dessa árvore aqui, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque Deus disse que se nós comermos e se nós tocarmos nessa fruta, nós morreremos. Então a cobra diz: não, certamente vocês não vão morrer. Deus disse: certamente vocês morrerão. E a cobra disse: não, certamente vocês não vão morrer, né? Aí o que é que a cobra está fazendo aqui? Eva, primeiro que ela chega com uma mentira, né? A primeira palavra dela é fazendo uma pergunta, mas justamente o contrário do que Deus falou. Perguntando o contrário, porque vocês não podem comer quando Deus disse que pode comer, né? Então Eva corrige, quer dizer, ela vem com a mentira e Eva vem com a verdade, corrige ela com a verdade. Então a cobra, ela vê que Eva tem consciência da ordem de Deus. A cobra, ela vê que ela sabe a verdade, ela sabe o que é que Deus disse para fazer. Então a cobra diz: não, vocês não vão morrer, não. É porque ele disse isso, porque vocês. Isso é né, falando assim nas minhas palavras, porque é isso que aconteceu, mas vocês podem ir lá ler na Bíblia. Aí ela diz assim: não, é porque se você comer dessa fruta, ele sabe que você vai ser igual a ele, você vai ficar igual a ele. Então, mas assim, você não vai morrer, você vai ficar igual a ele. Mas Deus disse assim: quando você. E eu acho interessante porque a Bíblia não diz assim, que Deus disse: se você comer dessa fruta, você morrerá. Deus fala até no afirmativo, porque quando você comer dessa fruta, você certamente morrerá. Então, assim, se ele comer daquela fruta ali, ele está desobedecendo a Deus, né? Ele está desobedecendo a Deus. Então ele está pecando porque ele está se rebelando contra Deus, se rebelando contra uma ordem de Deus. Então vem a cobra e diz a Eva que não é o que Deus disse. Não, ele não vai morrer, não. Ele não quer que você seja igual a ele, né? Tenham conhecimento do bem e do mal. Nessa parte, a cobra ela não mentiu, nessa parte, porque você vai ver mais lá na frente que Deus realmente vai dizer. É como que Deus estivesse falando com alguém que eu creio que é Deus e Jesus Cristo conversando. E Deus vai dizer assim: agora que eles comeram dessa fruta, eles são como nós, têm um conhecimento do bem e do mal. Mas assim, Deus disse que não era para ele comer, né? E a cobra disse que eles não morreriam, não. Então, a cobra, ela misturou verdade com mentira, né? A verdade é que eles ficariam igual a Deus, porque Deus realmente disse, eles agora são igual a nós, conhecendo o bem e o mal. Nesse sentido, né, de conhecer o bem e o mal. Ser igual a Deus, conhecendo o bem e o mal. Isso é verdade. Mas não ser igual a Deus, porque a gente ia ficar igualzinho a Deus. Nem sei se ela falou nesse sentido, pode até ter falado. Mas assim, mas ela mentiu dizendo que não, vocês não morrerão, né? Então, assim, ela misturou verdade com mentira. Aí eu vejo assim que a cobra ela chega perto de Eva, já com a mentira, perguntando a Eva, fazendo uma pergunta, já contrária da verdade. Porque o que Deus tinha falado é que poderia comer de todas as frutas, e não o que ela perguntou, não pode comer, né? E ela se certificou que Eva sabia qual foi a ordem de Deus. Ela se certificou que Eva sabia a ordem de Deus, né? E ela mente para Eva dizendo: não morre. Aí, mas diz uma verdade, porque se vocês comerem dessa fruta, vocês vão ficar igual a ele, a Deus, né? Mas no sentido que aí depois Deus vai falar realmente que eles agora são como nós, sabemos o bem e o mal. Eles se tornaram igual a Deus no sentido de conhecer o bem e o mal.
Então eles desobedeceram a Deus, eles pecaram, eles se rebelaram contra Deus, né, comendo daquela fruta. Aí a Bíblia diz que Eva comeu e depois ela ofereceu aquela fruta para Adão e Adão também comeu daquela fruta, né? Eva olhou para a fruta, achou que a fruta era muito gostosa e ela achou que seria bom ser igual a Deus e que a fruta era bem apetitosa. Então assim, ela foi atraída pelo pecado, né? Ela foi atraída, ela deu conversa à cobra. Aí eu vejo assim, sabe, que tudo começou porque, embora a cobra ela veio com a mentira, e Eva de imediato rebateu a mentira com a verdade, mas depois a cobra veio com outra mentira misturada com a verdade, porque é assim que Satanás faz, né? Engana muita gente, muita gente. Às vezes ele mistura mentiras com verdades, né? Tem um pouco de verdade e um pouco e muito de mentira. Então, assim, misturou as coisas, né? E quando a cobra mente de novo, Eva aceita. Eva aceita aquela mentira. Então eu vejo assim, a partir do momento que você abre o seu ouvido e você dá oportunidade para alguém vir ter acesso a você, ter acesso à sua mente, ter acesso a seu espírito. Isso a gente trata isso assim tão de uma maneira assim tão leviana, né? Mas é um momento que eu vejo que a gente deveria realmente ter cuidado, porque no momento que ela começa a dar conversa à cobra, ela abriu ali uma oportunidade para a cobra mentir e ela aceitar aquela mentira da cobra, né? No primeiro momento, que ela viu a cobra mentindo, ela rebatia a cobra e saía de perto, não dava mais conversa à cobra, porque a cobra já chega com uma mentira, fazendo uma pergunta, é verdade, que é o truque da cobra, que foi como que tivesse fazendo uma pergunta, né? Mas já era dando um sentido diferente ao que Deus tinha falado. Então, assim, eu vejo assim, quando uma pessoa chega perto de você já com uma mentira, não combata a mentira com a verdade, até porque eu vejo que nas tentações de Jesus, né, que está relatada lá na palavra de Deus, aquelas três tentações, que ele foi tentado depois, mas acho que estão lá relatadas na Bíblia, Jesus ele sempre combateu a mentira de Satanás com a verdade. E Jesus falava a palavra de Deus, a verdade que é a palavra de Deus, né? Mas Jesus sempre combateu todas as mentiras de Satanás com a verdade e ele não aceitou nenhuma mentira. Já Eva aceitou, combateu a primeira mentira com a verdade, mas continuou dando conversa à cobra e depois não teve mais o discernimento para poder combater as outras mentiras da cobra e aceitou, né? Então, esse momento, quando alguém chega para conversar conosco, eu vejo que a gente abre uma oportunidade para aquela pessoa ter acesso ao nosso espírito e colocar coisas ali. E então, assim, o que a gente deve fazer é sempre combater a mentira com a verdade. Sempre. Tá apta para combater a mentira com a verdade. Não aceitar a mentira. E ter muito cuidado, porque quando você vê uma pessoa chegar com você já com mentira, não prolongue essa conversa. Corte. Então, assim. O que é que eu vejo, né? Que Jesus, ele é aquela luz que brilhou na escuridão, que ele é a fonte da vida, que Deus trouxe tudo à existência através de Jesus Cristo, como a própria palavra diz, né? Que a própria João 1 diz. Então, quando Adão e Eva pecou, o que foi que aconteceu? Deus deu o castigo de Adão, deu o castigo de Eva, deu o castigo da cobra, né? E Deus vai dizer assim,
Adão, né? Deus tira eles do paraíso, Deus amaldiçoa a terra, diz a Adão que ele vai ter que trabalhar todos os dias da vida dele para poder a terra amaldiçoar a terra, né? E para poder que a terra dê frutos suficiente para ele se alimentar, foi um dos castigos de Adão, do homem, né? Em geral, e dá o castigo de Eva de sentir as dores do parto. E Deus dá o castigo da cobra de se rastejar e comer do pó da terra, e de que a descendência da cobra e de Eva, né, da mulher, seriam inimigas, e que Deus vai dizer que da descendência da mulher viria aquele, né, que vai esmagar a cabeça da cobra, e que a cobra vai picar o seu calcanhar. Então, assim, eu entendo, né? E eu acho que outras pessoas também já falaram isso, que assim, já explicaram isso, que muitas pessoas, que esse descendente, né, que ia esmagar a cabeça da cobra é Jesus, né? Porque a gente entende que aquela cobra ali era Satanás, né? Satanás ali na cobra, né? Usou ali a cobra para levar Eva e Adão a pecar, né? Porque ele sabia que se Eva e Adão pecassem, como ele mesmo pecou, desobedeceu a Deus, ele quis ser mais do que Deus, que se rebelou contra Deus, e ele foi expulso, né? Do céu, do reino, então, do reino de Deus. Então, ele quis fazer, destruir a criação de Deus, né? E ele faz o homem pecar, ele tá ali tirando de Jesus o que é de Jesus. Ele tá ali, ele faz, ele quer tirar de Jesus o que é de Jesus, porque nós somos, Jesus é a fonte da nossa vida, nós existimos através de Jesus. Sem Jesus, nós não existimos, não existiria nada. Então ele quer roubar de Jesus o que é dele, porque a Bíblia vai dizer que Deus deu a Jesus todas as coisas, até porque tudo vem dele. Então, assim, a cobra faz com que Adão e Eva pequem, aí Deus tira Adão e Eva do jardim, né? Do jardim onde eles viviam, e dá o castigo, amaldiçoa a terra e dá o castigo. Isso significa que no começo o homem ele era conectado com Deus e com Jesus Cristo e com o seu reino, com o reino de Deus. E a partir do momento que ele pecou, ele foi separado do reino de Deus e ele foi desligado da fonte da vida, que é Jesus Cristo. Mas uma coisa não mudou, de que toda a criação existe através de Jesus Cristo. E de que Jesus, ele continua sendo a fonte da vida. Então, a nossa vida é em Jesus. Nós temos vida através de Jesus Cristo. Isso não mudou. Mas só que eu entendo que nós fomos desconectados dessa fonte da vida que é Jesus Cristo, embora a vida que está em nós vem dele. Mas só o que é que acontece? O que acontece é que quando o homem ele é Deus dá esse castigo, né? Se separou, não tá mais, o homem perde o brilho. Por isso que eu acredito no que o, o professor disse, porque era já o que eu estava pensando e tem tudo a ver com o que eu já estava entendendo quando eu estava estudando a palavra. Então, quando o homem ele é desconectado do reino de Deus e ele é desconectado da fonte da vida que é Jesus Cristo, dos castigos que Deus deu, né? Deus amaldiçoou a terra, Deus disse a Adão que ele ia ter que trabalhar para que a terra produza alimento suficiente para ele. E Deus disse assim, que do pó da terra ele veio, e do
pó da terra ele voltará. Para o pó da terra ele voltará. Isso quer dizer assim, quando a gente morre, né? Depois não vira a carcaça, o esqueleto, ele não vira pó, né? A gente morre e o corpo se deteriora, né? Então, assim, qual foi o castigo? Eu acredito que Deus criou o homem e ele criou o homem para viver eternamente. E o corpo que nós tínhamos não era um corpo que ia sentir dor, doença, nada. Era um corpo para sempre, um corpo, vamos dizer, um corpo glorificado. E Deus criou o homem para viver para sempre, ligado a Jesus, que é a fonte da vida, né? Através de Jesus. Mas só que quando o homem pecou, Jesus é santo. Então o homem foi desligado dessa fonte da vida. Então, desligado da fonte da vida, não existe vida. Não existe vida. Então Deus disse: quando você comer desse fruto, você certamente morrerá. Então Deus deu esse castigo, que o homem morreria. O homem não viveria para sempre, o homem morreria. Aí isso quer dizer, pronto, Adão e Eva comeu a fruta e morreu. Não, eles não morreram na hora que eles comeram. Eles morreram sim, espiritualmente, porque eles foram separados da fonte da vida. Eles foram separados de Jesus Cristo, que é a fonte da vida. Então, eles morreram espiritualmente, mas o corpo continuou. Eles continuaram, o espírito ainda estava no corpo e eles continuaram a viver aqui e tiveram filhos, né? Tiveram os filhos Caim, Abel e tudo mais. Então, Sete, que é o que depois toda a descendência vem. Então, assim, a Noé, tudo, né? Então, assim, Deus, o homem morre espiritualmente porque ele é separado da fonte da vida. Então Deus dá o castigo e expulsa o homem do jardim do Éden, do jardim onde ele estava, porque nesse jardim tinha a árvore da vida, e Deus diz assim, para que eles não comam do fruto da árvore da vida e viva para sempre, né, que é a árvore da vida. Assim, e para que eles não comam do fruto da árvore da vida, aí Deus tira eles do jardim. E Deus protege aquele jardim, bota um anjo com a espada que dá voltas no jardim, espada de fogo e tudo mais. Deus protege aquele jardim, que o homem não entre mais ali, né? Então, o que acontece? Quando Deus criou o homem e a mulher, Deus tinha dito a eles, frutifique, assim, tenha filhos, e disse ao homem que o homem dominaria a terra, o homem ia ter domínio sobre os peixes do mar, as aves do céu, e o homem ia ter domínio sobre as coisas aqui na terra, né, quando Deus criou o homem. Então, assim, Deus expulsa o homem do jardim, amaldiçoa a terra, que vai dar espinho, que vai dar capim. Adão vai ter que cultivar a terra para poder comer, poder ter o alimento. A mulher vai ter dores de parto, vai aumentar as dores do parto, e mesmo assim a mulher vai querer estar com o marido e o marido vai dominar a mulher. Isso foi o castigo que Deus deu, né? E aí eles vão ter filhos, aí eles têm filhos, Adão e Eva têm filhos, tem o Caim e Abel, e aí, não sei se vocês conhecem, eu tô falando assim, mas né, vocês, a história é que Caim mata Abel, que é o irmão, mata o outro, né? E isso tudo é uma história muito, muito interessante, e eu vejo assim que o homem, a partir desse momento, toda a descendência, porque tinha Adão e Eva, aí vem Caim, vem Abel e vem o outro filho de Eva, e aí a humanidade tudo é descendente, tudo que vem, os primeiros vêm descendentes de Adão e Eva. E o que foi que aconteceu? Eles não estavam sobre o pecado, a condenação de que certamente morrerás, e realmente morreu porque foi separado da fonte da vida, espiritualmente mortos. Então, o que está morto não pode gerar vida, né? Assim, Adão e Eva,
toda a descendência de Adão e Eva vem, já nasce sobre essa condenação de certamente morrerás. Ou seja, nasce já sobre essa condenação. Ou isso quer dizer o quê? Você é gerado, eu entendo assim, nós somos gerados, a vida que nós temos é em Jesus Cristo. Mas essa vida, nós estamos separados da fonte da vida. Nós temos a vida porque foi assim que Deus fez a criação. Quando Deus criou o mundo, foi através de Jesus Cristo. Então isso não foi rompido. Realmente a vida vem de Jesus Cristo, continua vindo de Jesus Cristo. Mas nós nascemos já sobre a condenação de morte. Então, assim, nós não vamos viver eternamente. Vamos ter um corpo aqui, o espírito habitar esse corpo. Esse corpo é um corpo perecível e vai chegar um tempo que esse corpo vai ser. Não vai resistir, né? Vai por uma doença, seja por qualquer motivo for, e o homem vai, a alma vai separar do corpo, o corpo se deteriorou por algum motivo e a alma sai do corpo, o espírito sai do corpo. E aí, esse espírito, ele está condenado à morte eterna. Ele já está condenado à morte eterna. Ele não está condenado a viver eternamente, porque ele está desligado da fonte da vida. E desligado da fonte da vida, não existe vida. Então, isso é o que acontece quando nós nascemos, porque nós somos descendentes de Adão e Eva, e toda a humanidade está sobre essa condenação por causa do pecado. Assim, mas não é justo, porque Adão e Eva pecou, aí eu vou nascer e eu vou pagar pelo pecado deles. Não, você não está pagando só pelo pecado dele, não. Você está sobre uma condenação, que é a condenação da morte eterna, né? Da morte, que é a morte eterna, que é a morte espiritual, o corpo termina, como eu falei, e o espírito não vai viver eternamente, não vai continuar vivendo porque está separado da fonte da vida. Então, assim, o que acontece? Essa é pelos seus próprios pecados mesmo, porque você já nasce com aquela natureza pecaminosa. Você nasce numa terra que foi amaldiçoada, né? Porque Deus amaldiçoou a terra. E a escuridão, lembre que a escuridão não foi, Deus não deixou de existir quando Deus criou, a escuridão ainda existe. Então, assim, o mal existe, porque Deus disse assim, você ter conhecimento do bem e do mal, então quer dizer que o mal já existia, né? Que é a escuridão, eu vejo que a escuridão é o mal, entender? Se não é a escuridão por causa da luz, essas coisas não, mas representa o mal, porque a escuridão não tinha vida na escuridão, quando ela prevalecia, e você nasce com essa natureza pecaminosa, porque seus primeiros pais, que é Adão e Eva, né, os seus antecedentes, nós somos descendentes de Adão e Eva, eles pecaram, então assim, estão sobre esse jugo, essa condenação. Então o que acontece? Nós nascemos sobre essa condenação de não viver eternamente, embora nós nascemos através e temos a vida através de Jesus Cristo, mas não para viver eternamente, porque estamos sobre essa condenação. E é por nossos próprios pecados, porque nós temos a natureza pecaminosa. Aí você vai dizer a mim, mas eu sou tão boa, eu sou tão bonzinho. Você pode ser uma pessoa boa que procura fazer o que é bom, mas só que você peca, porque todos nós pecamos. Você não é 100% justa ou justo nas suas coisas. Você peca por pensamento, você peca por palavras, você peca por ações, você peca por omissões, você tem sentimentos ruins, coisas que não é boa. Por mais que você pense que você é boa, mas você peca, você faz coisas erradas, porque a sua natureza é pecaminosa. Embora nós possamos dominar essa natureza, mas
e você seja uma pessoa boa que procura dominar, mas você peca, você faz coisas erradas, você fala mal dos outros. Eu vejo muita gente que eu vejo a pessoa falar sobre si mesma como que ela fosse uma pessoa tão boa e até condenar outras pessoas, e eu consigo perceber naquela pessoa que está falando comigo, porque são pessoas próximas, né, pessoas próximas, tantos erros, tanta maldade, e a pessoa não reconhece a própria maldade e acha que é uma pessoa muito boa. Então, assim, mas para não sair do foco do assunto, vamos voltar. Aí o que que acontece? Nós nascemos sobre essa condenação da morte, que é não viver a vida, o espírito não vai ser assim, viver eternamente, né? Porque não está separado de Jesus Cristo, que é a fonte da vida, embora nós temos a vida nele. Aí o que que acontece? Satanás, o que ele quis fazer ali com a humanidade foi roubar de Jesus o que é de Jesus, porque toda a criação, tudo pertence a Jesus, e a Bíblia vai dizer isso, e eu vou botar os versos aqui depois. A Bíblia vai dizer que tudo, Deus deu tudo a Jesus Cristo e ele tem poder sobre todas as coisas. A Bíblia vai dizer que Jesus ele sustenta o universo com o poder da sua palavra. Então, assim, quem é Jesus? Jesus é a fonte da vida, como eu já disse. Jesus é a fonte da vida. Jesus aquela luz que brilhou na escuridão e a escuridão não prevaleceu. E tudo veio à existência através dessa luz que é Jesus Cristo. Jesus pode chamar Jesus Cristo de palavra também. O autor disse que ele é a palavra também. Ele também é o bom pastor. Ele é tudo. Jesus, ele é tudo. Mas eu quero definir Jesus aqui como a fonte da vida e como essa luz, né? Ele é a fonte da vida e essa vida é o que trouxe luz a todas as pessoas, é o que trouxe as pessoas à existência. Ele é essa fonte da vida e essa vida que é ele, que é a fonte, é que trouxe luz às pessoas, é que trouxe vida para as pessoas, a luz para todas as pessoas, que tudo só foi, Deus só trouxe tudo à existência através da luz, quando ele criou a luz. A primeira coisa, criou não, quando ele manifestou a luz, a primeira coisa que ele fez foi manifestar a luz, porque quando era escuridão não existia vida, a luz trouxe a vida. A manifestação da luz trouxe a vida, que é Jesus. Então, assim, Jesus está em você, porque você tem a sua vida, a vida que você tem é em Jesus, e você está em Jesus, porque você não tem vida fora de Jesus. Só que nós nascemos aqui na Terra e é temporário isso, porque por conta do pecado nós fomos desligados dessa fonte da vida. Então, como eu já disse, eu estou repetindo porque é bom para assimilar. Então não existe vida fora da fonte, não existe vida fora de Jesus Cristo. Então, quando o seu corpo, você vai viver um tempo aqui na terra e seu corpo volta para o pó, como Deus deu castigo a Adão, você voltará para o pó, você morre, né? Então esse espírito não vive, não volta para viver conectado com Jesus, porque está separado da fonte da vida. Ou seja, morre, né? Então vamos ver o que aconteceu. Satanás ele tentou roubar o que é de Jesus, porque você é de Jesus, a sua vida vem através de Jesus, a criação é de Jesus. Então Satanás ele tenta roubar de Jesus o que é dele. Aí o que acontece? Desde o início, Deus não deu já a cobra, o castigo, e disse à cobra que da mulher viria a descendência da mulher que esmagaria a cabeça da cobra. Deus estava falando ali de Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele nasceu de uma mulher. Ele nasceu de Maria. Aí o que acontece? Maria
foi a mulher que é descendente de Adão e Eva, né? Que também estava sobre a condenação, que todos estavam sobre essa condenação da morte, e Jesus nasce dessa mulher, nasce de mulher, como Deus disse que seria aquele que pisaria a cabeça da cobra. Então, o que é que eu vejo? Eu vejo que Deus decidiu desde o início que ele mandaria Jesus para resgatar o que é dele. Jesus resgataria o que é dele. Jesus pisaria na cabeça da cobra. O que significa pisar na cabeça da cobra? Jesus veio desfazer o que Satanás fez. A própria palavra tem uma passagem que diz isso, que Jesus veio desfazer as obras de Satanás, o que Satanás fez. Então, assim, Jesus nasce de Maria, a mulher, né, um ser humano, que estava sobre essa condenação também. Mas Jesus, ele nasce sobre, não de relacionamento carnal entre um homem e uma mulher. Jesus, ele é concebido no ventre de Maria através do Espírito Santo. Então, o pai de Jesus Cristo é o próprio Deus. Jesus não nasceu com pai humano. José, ele é como que foi o pai que criou Jesus aqui na Terra, né? Responsável assim por suprir as coisas de Jesus como criança aqui na Terra. Mas o Deus foi o próprio pai de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é filho de Deus, Deus Pai, e tem uma mãe terrena para que Jesus ele venha no corpo como o nosso, um corpo físico como o nosso, um corpo limitado, porque Jesus Jesus se cansava, Jesus tinha que andar quilômetros, longas distâncias, ele se cansava, ele precisava comer, quer dizer, num corpo como o nosso, né, com todas essas limitações, porque Jesus, lembre-se, Jesus é a fonte da vida e tudo existe através dele, e ele estava com Deus, e ele estava na glória dele lá no reino com Deus. Mas aí ele vem, Deus manda ele para resgatar o que é dele, né, a criação, e aí ele vem no corpo humano. Por quê? Deus, ele antes de mandar Jesus, Deus falava com as pessoas, chamava as pessoas para se arrependerem das coisas erradas que as pessoas faziam através dos profetas. Deus mandava os profetas falar, os profetas falavam o que Deus mandava, mas as pessoas não ouviam. Muitos não ouviam o que os profetas estavam dizendo e rejeitavam aquilo ali. Então Deus, ele manda a própria fonte da vida, o próprio Deus, o próprio Jesus, aquele pelo qual tudo existe, ele vem num corpo como o nosso, um corpo de carne e osso ilimitado, e vem aqui a este mundo para resgatar o que é dele. Aí o que é que Jesus, qual era a mensagem de Jesus para a humanidade? A mensagem de Jesus era arrependa-se dos seus pecados e creia nele, que Deus enviou ele, né, para nos dar a vida eterna. O que é que isso significa? Isso significa o seguinte: Deus mandou Jesus e ele nos ensinou, nos revelou coisas que o homem não sabia antes. Ele falou de coisas que o homem não sabia, que o homem nunca tinha ouvido falar antes. Ele falou sobre o reino de Deus, né, que existe um reino, que é um reino espiritual, que é o reino de Deus, onde ele é o rei. Ele falou que através dele nós podemos ir a Deus, através dele nós podemos nos reconciliar com Deus através dele, porque por causa do pecado o homem estava separado de Deus, né? Então nós podemos nos reconciliar com Deus e receber o perdão dos nossos pecados. Aí o que acontece que eu disse nesse vídeo? Que Deus deu castigo ao homem da morte, né?
que é a morte eterna. E todos nascem já sobre essa condenação. Então, quando Deus manda Jesus ao mundo, ele manda Jesus para desfazer a obra de Satanás, que foi o que Satanás fez, né? Que fez o homem pecar e merecer a morte, ser condenado à morte. Aí Jesus vem para desfazer esse trabalho de Satanás. Aí de que forma que Jesus desfaz esse trabalho? A gente vai ver, nós vemos lá no Antigo Testamento, que o Antigo Testamento é os livros que falam o que aconteceu antes de Jesus vir, né? Chama Antigo Testamento. Que Deus deu umas leis para o povo, porque Deus estava ali ensinando ao povo a obedecer a Deus, que as coisas não é como eles fazerem as coisas do jeito que eles pensam que tem que fazer, mas sim como Deus quer. Então Deus deu leis para ensinar eles a serem obedientes. Aí quem obedecia aquelas leis eram abençoados, Deus abençoava, né? Dava chuva, a pessoa prosperava, as plantações prosperavam, e quando o povo pecava, desobedecia a Deus, aí era maldição. E até Deus disse quais seriam as maldições e quais seriam as bênçãos. Quem obedecer, quais seriam as bênçãos, e quem desobedecer, quais seriam as maldições. Aí Deus deu essas leis e falou dessas bênçãos e dessas maldições. Então, assim, então o homem vivia, né, e Deus falava com o povo através dos profetas. Mas o povo era rebelde, povo ruim, povo rebelde, muito rebelde, como ainda é hoje. Então, assim, o que acontece? Jesus vem, aí Jesus fala do reino de Deus. Jesus fala em perdão de pecado, em se arrepender, que as pessoas se arrependam dos seus pecados e mudem de vida e parem de pecar e tudo. Então, assim, naquele tempo do Antigo Testamento, era oferecido a Deus para tirar o pecado do povo, assim, para Deus abençoar as pessoas, era oferecido a Deus um sacrifício de animal, ou seja, um animal morria, né, representando a morte, né, que Deus disse, você certamente morrerá, esse animal representava isso da morte, e esse animal era sacrificado a Deus para quando o sacerdote ele oferecia esse sacrifício do animal a Deus para que Deus perdoasse o pecado daquele povo naquele ano. Então aquele sacrifício era um sacrifício continuado que era feito a Deus, né? Mas esse sacrifício que eles faziam, que Deus recebia, ele era para que Deus abençoasse aquele povo ali naquele momento ali, né? Naquele ano, Deus abençoasse, mandasse chuva, as pessoas abençoassem, fosse perdoado os pecados dele. Mas esse sacrifício não era um sacrifício perfeito, porque esse sacrifício não dava vida eterna, né? E não era um sacrifício perfeito. Era só uma demonstração do que Deus iria fazer. Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus anunciou pelos profetas já, né? Por Isaías e alguns profetas, que ele enviaria o filho dele. Então, ele enviou Jesus Cristo, a própria fonte da vida, aquele pelo qual tudo existe e ao qual tudo pertence, que Deus deu tudo a Jesus Cristo. Ele mesmo veio resgatar. Então, ele veio no corpo humano, para que ele pudesse falar com o homem face a face, porque o homem não conseguia falar com Deus face a face. A gente vai ver lá no Monte Sinai, Moisés com Deus, ele não pode ver o homem face a face. Se ele vê Deus, ele morre. E Deus é um brilho muito grande, o homem não consegue. Então Jesus veio para que o homem pudesse para falar com o homem face a face, e ele revelou ao homem sobre o reino de Deus. E ele veio para pagar essa condenação que estava sobre a humanidade, esta condenação de morte por causa dos pecados, não só de Adão e Eva, mas por causa dos nossos próprios pecados, porque nós temos essa natureza pecaminosa e nós continuamos a pecar. Então Jesus veio e João Batista vai dizer: esse é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Aí agora eu vou gravar outro vídeo para explicar sobre isso, sobre como que Jesus
se ofereceu a Deus como esse sacrifício perfeito para que nós novamente pudéssemos nos reconectar com Jesus, que é a fonte da vida, porque lembra que eu disse, fora de Jesus não existe vida. Então, para que nós possamos nos reconectar com Deus, nos reconectarmos com Jesus, que é a fonte da vida. E como foi tudo isso? Aí vou explicar nesse outro vídeo. Então, continuando. Jesus, aí por que Jesus, a gente tem que receber Jesus como Senhor e Salvador? Porque Jesus, através de Jesus, nós temos a salvação. Bem, no primeiro vídeo eu já expliquei por que Jesus ele é a fonte da vida. Eu creio que a palavra está ensinando que Jesus ele é a fonte da vida. E tudo foi criado através de Jesus e nós pertencemos a Jesus e a vida que nós temos é através de Jesus. Então, não existe vida fora de Jesus. Aí eu também já falei sobre a condenação, no outro vídeo eu já falei sobre a condenação que Deus deu ao homem quando o homem pecou e que nós somos descendentes de Adão e Eva e por isso já nascemos debaixo dessa condenação. Então, Jesus ele vem para resgatar o que é dele, a humanidade, né? Que é dele, que pertence a ele. Então Deus manda Jesus Cristo, que é a fonte da vida, aquele pelo qual tudo existe, ele próprio vem. Ele estava com Deus e ele é Deus, porque ele é o Filho de Deus, e ele se despe de toda a glória que ele tem no reino e vem aqui na terra como um ser humano, num corpo como o nosso, um corpo limitado, um corpo que cansa, um corpo que precisa se alimentar, e ele vem nesse corpo como um corpo nosso, assim ele pode falar com o homem face a face, porque a gente vê que Deus mandou os profetas, Deus falava com a humanidade antes através dos profetas, mas muitos não ouviram, né? Então Jesus vem, Deus manda o próprio filho dele, que ele já tinha decidido isso desde o começo. E o filho dele vem num corpo humano e fala com os homens face a face, e aí Jesus, a mensagem de Jesus a base da mensagem de Jesus é: arrependa-se dos seus pecados e creia em Jesus, porque o que ele lhe oferece é a vida eterna. Então veja só, Jesus vem ao mundo num corpo físico como o nosso, e aí ele pode falar com o homem face a face. Aí ele revela ao homem sobre coisas que o homem não sabia antes, e ele faz coisas que nunca ninguém tinha feito antes. Jesus cura, Jesus dá vista aos cegos, Jesus faz os paralíticos andar, Jesus ressuscita pessoas que morreram, e Jesus ele ensina coisas que ninguém nunca ensinou. Por quê? Porque Jesus ele é o Filho de Deus, ele é a fonte da vida, ele é aquele pelo qual tudo existe. Então, ele vem, aí ele nasce de mulher, que é do ventre de Maria, para ter um corpo humano como o nosso, né, e poder falar com o homem face a face. E também porque Maria ela é descendente de Adão e Eva e ela também está sobre essa condenação. Mas só que Jesus ele não nasce de uma relação de um homem e uma mulher. Jesus é concebido no ventre de Maria através do Espírito Santo de Deus. Deus coloca ele lá e o pai de Jesus é o próprio Deus, não é José. José é o pai, assim vamos dizer, o pai de criação, que criou. Mas Deus é o próprio pai de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo, ele não vem ao mundo como os seres humanos, todos nós viemos ao mundo através do óvulo de um homem, de uma mulher e essas coisas, né? Mas Jesus vem de uma maneira diferente, ele nasce da Virgem Maria, da mulher que era virgem, e ele foi concebido pelo Espírito Santo. Então Jesus, e ele é Deus, ele é a fonte da vida. E Jesus, ele não perde a consciência de quem ele sabe quem ele sabe o que ele viu lá no céu, ele sabe o que é que ele tem que fazer aqui na terra, ele sabe que foi Deus que enviou ele, e ele sabe que ele tem um trabalho, ele sabe qual é o trabalho, ele sabe o tempo. Então, assim, Jesus ele vem, né? E ele começa o trabalho dele aqui, que é falar sobre o reino de Deus, revelar às pessoas que existe um reino, que é o reino de Deus. As pessoas elas tinham a mente muito voltadas aos reinos aqui na terra, né?
as coisas aqui da terra. Então Jesus vem revelar que existe um reino, que é o reino de Deus, que é um reino que é maior do que tudo isso aqui, né? Então ele vem revelar coisas ao homem que que o homem não sabe, não conhecia. Então Jesus ele já tinha sido anunciado antes de Deus mandar Jesus, ele já tinha anunciado ao povo que ele mandaria o filho dele e é através dos profetas, mas os profetas foram rejeitados. Então o próprio Jesus Cristo veio. Então ele fala sobre esse reino e ele veio revelar sobre esse reino e ele veio dizer quais são o que é que Deus quer, né? Como é que o homem deve viver? Aí ele vem falar sobre o perdão, sobre o homem perdoar, ele vem falar sobre o amor, ele vem falar sobre se arrepender dos seus pecados, e ele veio revelar que através dele, ele é aquele pelo qual nós temos a vida eterna. Então, o que é que ele faz? Como eu já disse no outro vídeo, era oferecido a Deus um animal que era morto, sacrificado para Deus, para tirar o pecado daquele povo, o pecado que eles cometeram aquele ano, para que Deus abençoasse o povo, né? Mandasse chuva e abençoasse o povo, né? Porque Deus tinha dado leis ao povo e explicado ao povo o que é se obedecer às bênçãos que a pessoa teria e se desobedecessem as maldições que cairia sobre a pessoa que desobedecesse, até o povo. Então, era oferecido um animal, porque quando Deus condenou o homem à morte, né? Então, aquele animal era morto ali, como uma representação, né? Da condenação que Deus deu ao homem da morte, né? Então Jesus vem, mas esse sacrifício não era um sacrifício perfeito. Era um sacrifício que era feito todos os anos e não era um sacrifício perfeito. Isaías mesmo, que é um dos profetas, vai dizer assim que não tinha animal suficiente nem madeira suficiente em todo acho que era o Líbano, alguma coisa assim que ele fala, que fosse suficiente para oferecer um sacrifício perfeito a Deus. Não existia, isso não era um sacrifício perfeito, esse sacrifício de animal. Então Jesus vem para ser esse sacrifício, que vai fazer esse sacrifício oferecido a Deus, para que essa condenação da morte eterna que Deus deu ao homem por causa dos pecados fosse anulada sobre aquele homem, né? Sobre o homem. Então, assim, Jesus vem e se oferece, né? Como sacrifício perfeito, só que é um sacrifício perfeito, sacrifício que foi feito uma única vez, e é um sacrifício perfeito, oferecido a Deus, para tirar os pecados da humanidade. Mas o que é que acontece? Esse sacrifício que eu estou falando é a cruz do Calvário. Jesus, ele é morto, ele não veio no corpo como a gente, então ele é morto, né? E Jesus ele vai dizer assim: ninguém tira a minha vida, eu é que dou a minha vida, eu dou a minha vida para tomá-la de volta. Ou seja, não mataram Jesus, sacrificaram Jesus numa cruz, né? O homem. Mas aquilo ali, eles não fizeram porque eles têm poder sobre Jesus para fazer aquilo. Eles fizeram aquilo porque Deus enviou Jesus para que Jesus fosse esse sacrifício oferecido, né? Para tirar o pecado do mundo e para que as pessoas pudessem se reconectar novamente com Jesus Cristo, que é a fonte da vida, e com Deus, né? Que é o Deus Todo-Poderoso, com o reino de Deus. E ter vida eterna, né? Porque todos estão condenados à morte. Então, assim, Jesus, ele morre, o corpo, ele é morto, né? Então, a alma se separa do corpo que ele tinha, né? Que ele veio aqui no mundo. Mas Jesus, ele não pecou hora nenhuma, ele obedecia a Deus, ele não desobedeceu a Deus de maneira nenhuma. Ele, como homem, num corpo como o nosso, ele foi tentado por Satanás, porque a escuridão continua na terra, né? Satanás
o mal existe. Então ele foi tentado por Satanás, mas ele venceu todas as tentações de Satanás, então ele não pecou. E Jesus, como eu já disse a vocês no começo, ele é a fonte da vida. Ele é aquele pelo qual tudo existe. Ele é aquele pelo qual eu existo, pela qual, se alguém estiver assistindo, for assistir esse vídeo por um acaso, pela qual você existe. Então, ele é essa fonte da vida. Então, a morte não pode detê-lo, não pode detê-lo, porque ele é a fonte da vida. E também ele não pecou, ele não tinha pecado, ele não pecou e ele é a fonte da vida. Então a morte não pode detê-lo, como ele mesmo disse. Ninguém tira a minha vida, eu dou a minha vida para recebê-la de volta. Então ele deu a vida dele, mas depois ele tomou a vida dele de volta. Por quê? Porque ele ressuscitou. Aquele corpo que ele tinha, que ele veio aqui no mundo, não se deteriorou, não voltou ao pó. Mas ele morreu, morreu, teve a morte, né? Aquele momento da morte. Ele vai falar sobre o sacrifício de Jesus. Você pode ver no próprio Evangelho, no próprio Marcos, Lucas, tudo que fala sobre João, que fala sobre o sacrifício de Jesus. Mas você também vai ver no Salmo 22, Davi escrevendo esse momento que ia acontecer. Ali Jesus era como nós, um homem. Jesus, ele diz que ele aclama por Deus e Deus não responde. E num livro de Isaías 53, Isaías vai falar sobre esse sacrifício de Jesus, que ali ele estava recebendo a nossa condenação. Não era a condenação que estava sobre ele porque ele pecou, porque ele fez uma coisa errada. Não, ele estava ali, fazendo aquilo tudo ali para poder nos resgatar para ele. Para que nós possamos nos reconciliar com a fonte da vida de novo e ter a vida eterna. Então, o que é que acontece? Ele sofreu, ele foi humilhado, ele foi espancado, ele sofreu todo tipo de humilhação ali na cruz, sofreu a humilhação e morreu. Mas só que a morte não pôde detê-lo, porque ele é a fonte da vida e porque ele não pecou, ele não tinha pecado. A morte é para aqueles que pecaram. Ele recebeu aquela maldição, aquela condenação sobre ele, mas ele não pecou. Então a morte não pôde detê-lo, ele venceu a morte não pôde detê-lo. E ele é a fonte da vida. A morte não pode detê-lo, porque ele é a fonte da vida. Então, ele morreu, né? Pagando aquela sentença de morte por nós, né? E só que ele ressuscitou, ele deu a vida dele, como ele disse, para recebê-la de volta. Então, ele tomou a vida dele de volta, ele recebeu a vida dele de volta. Aquele corpo que ele tinha não se deteriorou, não voltou ao pó, ele ressuscitou. E ele subiu aos céus, ele voltou para o reino, com corpo e tudo, né? Só que corpo já glorificado, né? Então, tá lá na palavra de Deus, vocês podem, se alguém vir esse vídeo aqui, pode ver lá na própria Bíblia. Então ele volta para Deus, né? Ele faz aquele sacrifício. Então, esse sacrifício, ele veio, ele não foi aceito pelos religiosos da época. Embora ele fizesse milagres que ninguém nunca tinha feito, ele curava os cegos, os aleijados, os leprosos, ele ressuscitou morto, pessoas que já tinham morrido, ele foi, ressuscitou, trouxe a vida de volta. Só que esse povo ressuscitou, mas depois morreram, né? A morte natural, assim, que tinha que morrer mesmo. Mas ele ressuscitou, trouxe aquele povo que tinha morrido à vida. Ele fez coisas que ninguém nunca podia fazer, porque ele foi enviado por Deus para fazer essas coisas. E ali ele mostrava a natureza divina dele e revelava a glória de Deus através aqueles sacrifícios que ele fazia, aqueles milagres que ele fazia. Então, até que chegou aquele momento do sacrifício, que é aquele momento em que ele paga essa sentença de morte por nós. Então,
O que é que acontece? Pronto, aí você diz assim, não, mas Jesus ele não pagou a sentença, então nós não estamos mais sobre essa sentença. Sim, nós ainda nascemos debaixo da sentença de morte, né? Porque nós somos descendências de Adão e Eva e nós ainda temos a natureza pecaminosa. Mas o que Jesus veio fazer foi o seguinte: ele pagando essa sentença de morte por nós, mas quem recebe o pagamento dessa condenação? Você já nasce nessa condenação. Mas como é que essa condenação de morte é anulada sobre a sua vida? Quando eu digo essa condenação de morte, é porque você nasce aqui na terra, você nasce através de Jesus Cristo, porque a vida que você tem vem de Jesus Cristo, não existe vida fora de Jesus Cristo. Mas por causa do pecado, que você nasce já sobre essa condenação de morte, não só pelo pecado de Adão e Eva, mas pelo seu próprio pecado, porque você nasce com a natureza pecaminosa e você também peca. Então, você já nasce separado de Deus, você nasce separado da fonte da vida que é Jesus Cristo. Você já nasce sobre essa condenação de que você não vai viver eternamente, você vai viver um tempo aqui na terra, nasce um tempo aqui na terra, mas depois que o seu corpo foi embora, você não vai ter uma vida eterna, ou seja, você não vai, seu espírito não vai viver eternamente. Algumas pessoas falam alma, eu vou falar espírito mesmo, não vai viver eternamente, entendeu? Não vai ser para sempre, porque o pecado separou você de Jesus Cristo, que é a fonte da vida. Você está separada do reino de Deus. Então, assim, quando Jesus veio, ele disse: você precisa se arrepender dos seus pecados. O que é se arrepender dos meus pecados? Por exemplo, Jesus ensinou o que é que a gente deve fazer. Jesus diz assim: perdoe para que você seja perdoado por Deus. Uma das condições, assim, é você perdoe as pessoas que lhe feriram aqui na terra. Se a pessoa se arrepender, se a pessoa lhe pedir perdão, perdoe, né? E eu acho que não precisa nem pedir perdão, você já perdoa. Você perdoe as pessoas. Não mate, não roube, não levante falso testemunho a ninguém, não minta, não faça essas coisas, porque quando você faz essas coisas, isso são obras das trevas, da escuridão, isso não são obras da luz. Então, se arrependa dos seus pecados, se arrependa de fazer as coisas que Deus não quer que você faça, inclusive que Deus disse para você não fazer. Então, se arrependa dos seus pecados e creia em Jesus. Por quê? Você precisa crer em Jesus, porque Jesus ele não pagou essa sentença, essa condenação por você. E ele ensinou a você o que é que ele, através dele, né? Porque foi através do sacrifício dele, você se reconcilia com Deus novamente, com o reino de Deus, né? E ele lhe oferece, você se reconecta de novo com a vida eterna. Você se reconecta de novo com o reino de Deus e você se reconecta de novo com ele, com Jesus Cristo, que é a fonte da vida. Então, quando seu corpo perecer, que você aqui não voltar para o pó, seu corpo voltar para o pó, o seu espírito ele vai ser ressuscitado, né, nos últimos dias, quando as coisas aqui na terra se cumprirem, o seu espírito ele será ressuscitado, você vai ser ressuscitado. Aí Jesus diz assim: que aqueles que fizeram o bem aqui na terra, ou seja, que creram nele e que o receberam como o seu senhor, né? Seguiram os ensinamentos dele, fizeram o que é bom e creram nele, esses ressuscitarão para viver a vida eterna, ou seja, estarão conectados com Jesus, que é a fonte da vida, então terão vida eterna e viverão no reino de Deus, onde não tem dor, não vai ser mais um corpo perecível como o que nós temos agora, não será mais esse corpo perecível, será um corpo glorificado que não adoece nem nada, como era no princípio. E vai ser até, eu acho que melhor do que no princípio, porque
Satanás, ele existia no mundo quando Deus criou as coisas, né? Ele estava aqui na Terra. A escuridão existia, o mal existia. Mas no final, Satanás vai ser jogado no lago de fogo. Então, assim, Jesus diz assim, que aqueles que chegará um dia em que todos que estão na sepultura irão ouvir a voz de Cristo e irão levantar, e ali os que fizeram bem vão ressuscitar para viver a vida eterna, e os que fizeram mal vão para ser condenado, né? Ou seja, vai ser jogado no lago de fogo com Satanás. Então, assim, isso é a salvação, é a vida eterna. Você, depois que o corpo aqui, você vai viver sua vida aqui, depois que seu corpo voltar para o pó, o seu espírito vai viver no reino de Deus, vai viver eternamente, um corpo glorificado, né? Junto com a fonte da vida. E para aquelas pessoas que não creem que Jesus veio, que Jesus é o Filho de Deus, aqueles que não creem que Jesus veio e fez o sacrifício de morrendo, pagando essa condenação de morte pela qual a gente estamos todos condenados. E não obedece a ele, né? Porque não é somente crer. Quando a gente crê em Jesus, a gente crê que ele é a fonte da vida, ele é o Filho de Deus e ele segue o que ele ensinou, obedece a ele, né? E assim a gente está conectado com Jesus Cristo, com a fonte da vida novamente. Embora ainda o corpo que a gente tem aqui é perecível, mas a gente vai receber um corpo glorificado para viver a vida eterna no reino de Deus com Jesus Cristo e com Deus. Então, assim, isso é a salvação e isso é o que Jesus veio aqui oferecer para nós. Então, as pessoas que não creem em Jesus e não o aceitam como seu Senhor, não quer seguir a Jesus Cristo, não quer obedecer a Jesus Cristo, não acredita nesse sacrifício, não acredita que está sobre essa condenação, não acredita em nada e acha que é bom em si mesmo e que não precisa de Jesus. Algumas pessoas dizem, eu acredito em Deus, não acredita em Jesus, mas acredita em Deus. Mas Jesus deixa bem claro, quem não crê nele e não aceita ele, não crê em Deus e não está com Deus, né? Porque ele e Deus é um só. Então, assim, isso é a salvação. Isso é porque o motivo pelo qual você precisa de Jesus Cristo, porque você só existe e tem vida em Jesus Cristo. Ele é a fonte da vida. Então, por exemplo, assim, o gelo não pode ser gelo se não existir água, né? Então ele veio dar ao homem, à humanidade, a oportunidade de novamente se reconectar com a fonte da vida e viver a vida eterna. Porque se você não crê, você está condenado. Você vai viver um tempo aqui, quando o seu corpo acabar, você vai ressuscitar, mas não é uma ressuscitação com um corpo glorificado como os que vão ressuscitar, que fizeram bem, mas é uma ressuscitação assim para você ter consciência do que você fez e ser julgado e ser condenado, que é jogado no lago do fogo. Não vai viver, porque não existe vida fora de Jesus Cristo. É por isso que Paulo vai dizer assim, não é pelo que você fez, não é pelo que você faz, é pela graça de Deus, porque todos nós somos pecadores. Então não é essa salvação, essa vida eterna que Jesus veio aqui para nos resgatar e nos oferecer uma segunda chance de nos reconectarmos com ele, que é a fonte da vida, com Deus e viver no reino que é a salvação e a vida eterna, que se você vai ler a palavra de Deus, você vê que é isso que Jesus oferece. Jesus oferece a vida eterna. Jesus não veio aqui e disse, olha, eu vou oferecer a você aqui que você vai ter, se você me aceitar que eu
sou Jesus, que eu sou o Salvador, que você vai ter uma mansão, que você não vai ter problema aqui na terra, que vai ser tudo muito fácil para você. Não, não é isso que Jesus fala. Não é isso que Jesus veio de fato oferecer. Jesus veio oferecer a vida eterna. Essa vida eterna, porque Deus pensa em eternidade. Nós pensamos em materialidade, nas coisas aqui na terra, para suprir as nossas necessidades físicas, mas Deus, ele pensa na eternidade. O que é 100 anos, 200 anos, um homem não vive 200 anos, mas vamos dizer 100 anos diante da eternidade. O que é? Você rejeita a Deus, né? Porque, veja, o maligno, ele ainda está lutando para tirar de Jesus Cristo o que é dele. Ele ainda está lutando, o mal existe. E Satanás está aqui na terra, ele ainda está lutando para tirar de Jesus o que é de Jesus. Então, você tem Deus deu a você essa capacidade de decidir fazer o bem ou fazer o mal, crer em Jesus ou não crer em Jesus Cristo. Isso é uma escolha que você faz, que Deus deu essa capacidade a você. Eu vejo até que tem uma passagem lá na Bíblia que Deus diz assim, que o homem não tem desculpa. Porque ele aí diz assim, por tudo que Deus já fez e por tudo que Deus faz. E você vê esse sol maravilhoso, essa natureza maravilhosa e todas essas coisas, e você acreditar que isso foi de uma explosão, né? Isso não tem desculpa para você ter escolhido o mal e não crer em Deus e crer em outras coisas que não é Deus, né? Então, assim, tudo que ele fez e todas essas profecias que tem na Bíblia que vêm se cumprindo em todos esses anos. E todas essas pessoas que creram em Jesus e tiveram suas vidas transformadas. Então, assim, você não tem desculpa. E Deus mandou o filho dele, Jesus Cristo. Se você agora não conseguiu crer em Jesus Cristo, se você não consegue aceitar Jesus Cristo e crer nele, entregar a vida dele e saber que você não é nada sem ele, você acha, não, mas eu sou uma pessoa boa. Não, você é uma pecadora e você precisa ter os seus pecados perdoados. E o perdão só vem através de Jesus Cristo. Quem nos perdoa é Jesus Cristo e Deus através de Jesus Cristo. Por conta que ele que fez o sacrifício por nós. Então, assim, o sacrifício que Jesus fez anula a condenação de morte para aqueles que crê nele, aqueles que crê que ele é o Filho de Deus que foi enviado, aqueles que fazem o que é bom, os que vão ser ressuscitados, são os que serão ressuscitados, tá claro lá, né? E aqueles que obedecem aos ensinamentos de Jesus. Porque Jesus diz assim, é necessário nascer novamente. Para que você entre no reino de Deus, é necessário que você nasça novamente da água e do Espírito. Da água para arrependimento dos pecados, né? Porque as pessoas, elas se arrependem dos seus pecados, confessam seus pecados, aí elas vão ter uma vida dedicada a aprender sobre Deus, sobre Jesus Cristo, que foi o que Jesus Cristo falou, para que elas sigam as instruções, os ensinamentos de Jesus e tenham uma vida de comunhão com Deus. E as pessoas que obedecem ao Senhor, ele disse que ele estará nessas pessoas. E também essas pessoas recebem o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus vem habitar nessas pessoas para que elas creem em Jesus. Então, o Espírito Santo vem e habita nessas pessoas para ensinar essas pessoas mais sobre Jesus Cristo e para que essas pessoas possam discernir sobre o bem, entender o juízo e a justiça de Deus e
O Espírito Santo, pronto, quando a gente faz uma coisa errada que a gente sabe, aí o Espírito Santo já vem, a gente já vem na mente da gente, na consciência da gente que aquilo que a gente fez não está de acordo com a vontade de Deus, está fora da palavra de Deus. E Deus, e Jesus, o que Jesus prometeu para nós aqui na Terra foi que Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida. Então, as situações de dificuldades que a gente for passar aqui, mas Ele vai estar conosco. Mas isso já é outro assunto, o que eu não vou trazer aqui nesse vídeo. O que eu quero falar mesmo aqui nesse vídeo é explicando esse sacrifício de Jesus. O que é esse sacrifício? O que é aceitar Jesus? Por que eu preciso aceitar Jesus? O que é que Jesus veio oferecer? Ele veio oferecer essa salvação eterna. Porque, por exemplo, as pessoas que não aceitam Jesus. Tem muita gente aqui, né, que não aceita Jesus e faz o que é errado. Tem casas, mansões, carros, uma vida fácil aqui na Terra. Apesar que eu acredito que essas pessoas não têm paz, porque não existe paz fora de Jesus Cristo, mas elas têm uma sensação de que está bem, de que tem paz. Mas um dia essas pessoas, o corpo vai voltar ao pó e o espírito não vai ressuscitar para viver a vida eterna, porque eles não creram em Jesus Cristo. Porque eles não creram em Jesus Cristo, eles não aceitaram o sacrifício de Jesus Cristo. Eles não aceitaram que Jesus Cristo pagou aquela condenação, né, a condenação da morte por eles. Então, eles não creram, eles não se reconectaram com a vida, com a fonte da vida. Então, eles não vão ter vida. Eles vão ressuscitar, vão ter consciência das coisas que eles fizeram e ser condenados para o lago de fogo. Aliás, eles já estão condenados. Jesus vai dizer assim a Nicodemos, numa conversa que ele tem com um fariseu. Aí Jesus diz assim: quem não crê no Filho de Deus, eles já estão condenados. Não, aí Jesus diz assim: a luz veio ao mundo, que é ele, né? Ele está falando dele mesmo. A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas, porque o que eles fazem são maus, eles fazem coisas más e eles não querem que as coisas que eles fazem seja vista. Então, a luz traz clareia, né? Mostra o mal que eles estão fazendo. Então, eles preferiram as trevas. Aí ele diz assim, né, que aqueles que não aceitam a Jesus, eles estão condenados. E a condenação é essa, que Deus, é justamente essa parte que ele diz, que Deus mandou a luz ao mundo, mas os homens preferiram as trevas. Então, assim, o que ele está dizendo assim nessa conversa? Que eles já estão condenados, todos estão condenados, né? Então, aqueles que aceitaram a luz, esse sim a condenação é anulada sobre a vida desses. Mas aqueles que não aceitaram, eles continuam sobre a condenação. A condenação continua sobre eles. Então, eles não vão ter vida eterna, porque eles estão condenados a viver afastados por causa dos seus pecados, que eles não se confessaram, não se arrependeram, eles estão condenados a viver afastados da fonte da vida, que é Jesus Cristo. Então, eles continuam sobre a condenação. Essa condenação só é anulada para aqueles que creem em Jesus Cristo, que se arrependem dos seus pecados. E nascem de novo, né, da água e do Espírito. Isso já é outro ensinamento, porque Jesus ele veio, aí ele ensinou as coisas de Deus e chamou o povo a se arrepender, e quando o povo se arrependia e cria em Jesus Cristo, quando as pessoas se arrependiam dos seus pecados, criam em Jesus Cristo, se arrependiam dos seus pecados, eles eram batizados nas águas. Aquela água ali representa como a água, a gente não se limpa, né? Se purifica, se limpa o corpo, né? Com a água, então aquilo ali se
o simbolismo da limpeza espiritual, entendeu? Assim, tá se limpando, se lavando dos seus pecados, e aí quando você levanta assim da água, é como uma ressurreição, para ser uma nova pessoa, para não cometer os mesmos pecados, e se cometer, se arrepender e confessar a Deus e e voltar novamente para não pecar novamente. Então, assim, e do espírito é o espírito se reconectar com a fonte da vida que é Jesus Cristo. É nascer de novo, porque todos estão mortos, nascemos mortos, sobre essa condenação, espiritualmente mortos. Então, nós somos reconectados novamente com a fonte da vida que é Jesus Cristo. Então é nascer do Espírito. Então assim, é você caminhar com Jesus, é uma nova vida com Jesus Cristo, é nascer novamente, é uma nova vida com Jesus Cristo. As coisas passadas fica para trás e você continua desse momento que você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador em diante. Então assim, não é crer, gente, não é crer em santos, em outras coisas que não sejam Jesus Cristo. Você tem aquela consciência que você precisa de Jesus. Sua vida é em Jesus Cristo e você precisa de Jesus Cristo e você precisa de Deus e só nele vocês têm tudo o que vocês precisam. Nele vocês têm tudo o que vocês precisam. E aí tem muitas outras coisas que poderia ser falado no, né, do ensinamento, os ensinamentos de Jesus, que o que Jesus fez e todas essas coisas, mas isso seria para outros vídeos. Aqui eu só quero fazer esse resumo sobre quem é Jesus. Por que eu preciso de Jesus? Porque eu preciso que meus pecados sejam perdoados. Eu existo em Jesus, eu tenho vida em Jesus, através de Jesus, então eu pertenço a Jesus e a Deus, porque Deus e Jesus é um só, e os meus pecados são perdoados através de Jesus, em Jesus. É Jesus que perdoa os meus pecados. Então, para eu me reconectar com a fonte da vida, com Jesus Cristo, com o seu reino, com Deus, me reconciliar, eu preciso me arrepender dos meus pecados, eu preciso crer que Jesus é a fonte da vida, é o meu Salvador, é aquele que me dá a vida eterna. Eu preciso me reconectar com Ele, que Ele é a vida eterna e não existe vida fora de Jesus Cristo. Então, a anulação foi cancelada para estes que creem em Jesus Cristo e que obedecem aos seus ensinamentos e têm uma vida em Cristo. Não adianta você pensar que você é bom, que você faz o bem, que você faz caridade, mas se você não tem Jesus Cristo, isso você ainda continua sobre a condenação de morte eterna. Porque você não crê em Jesus Cristo. Você pensa que você é suficiente em você mesmo. Ou você crê em Deus, mas não crê em Jesus Cristo. Jesus disse isso tanto aos fariseus. Vocês dizem que quando vocês não me aceitam, vocês também não estão aceitando a Deus. Eu e o Pai somos um. Você tem vida através de Jesus Cristo. Então, se você não aceita Jesus Cristo, você não vai ter vida eterna. Então, você precisa de Jesus. Jesus está em nós e nós estamos nele, porque nós temos vida através dele.